Olá! Recentemente eu fiz uma pesquisa sobre o parágrafo. Você sabia que o parágrafo é considerado um sinal de pontuação? Eu descobri muitas coisas interessantes e neste vídeo eu falo para vocês curiosidades, características, funcionalidades de um parágrafo. Olá! Você pensaria no parágrafo como um sinal de pontuação? Ele é um dos elementos mais importantes no mundo da pontuação. Ele é empregado centenas de vezes em um livro. Recentemente eu fiz um estudo para falar para alguns professores da Educação Fundamental 2 sobre o parágrafo. E eu descobri muitas coisas interessantes. Quais os tipos de parágrafos, como escrevê-los e a formatação que eu devo usar para fazer parágrafos. E é sobre este estudo que eu quero compartilhar hoje com vocês. O parágrafo é um sinal de pontuação e um dos mais importantes no mundo da pontuação. Veja que um livro, nós temos centenas de vezes o uso do parágrafo. Os parágrafos, eles são independentes e interrelacionados. Eles são cada qual completo em si mesmo, mas ligado aos outros. Tem uma velha máxima que diz: cuide dos parágrafos, que o discurso cuidará de si mesmo. Antigamente não havia parágrafos e os períodos se sucediam sem nenhuma interrupção, mas há um certo tempo o texto se segmentou em parágrafos. Inicialmente eles eram indicados pela letra C. Começava aqui, fazia a abertura desses blocos de períodos, e depois esse símbolo evoluiu para este aqui, hoje muito usado na tecnologia. Este aqui também, usado em documentos jurídicos, que é a sobreposição de dois S's, letra que inicia a palavra sessão, e hoje também, evoluindo, a gente tem a moderna abertura assinalada aí pela mudança de linha ou recuo da margem. O parágrafo, ele tem a capacidade de prender os leitores com novos ganchos. É aquilo independentes e interrelacionado. Se o ponto final divide frases, o parágrafo divide grupos de frases. Se o ponto final é um sinal para eu parar, o parágrafo é o sinal vermelho de um semáforo. A finalidade principal de um parágrafo é definir e delimitar um tema. O parágrafo, ele emoldura um conjunto de períodos, ele dá forma e sentido àquele conjunto de períodos, ele delimita o assunto em questão, prepara o cenário para o parágrafo seguinte, olha o gancho, e prende os leitores com novos ganchos. O parágrafo, ele tem essa capacidade de prender os leitores para continuar a leitura. Sobre a formatação de parágrafos, eu não encontrei fazendo pesquisas em documentos brasileiros. Encontrei em alguns documentos estrangeiros e fiz a tradução de 2 deles. Então, aqui existem 2 maneiras de se separar os parágrafos um do outro. Uma maneira é o parágrafo começar em uma linha recuada, veja aí a primeira linha deste parágrafo, a gente pode ver que ela começa longe da borda do papel. É o que chamamos de recuo. Nem todos os parágrafos recuam a primeira linha. Agora, se você não recuar a primeira linha, você vai pular uma linha entre parágrafos. Então, há essas 2 formas de se fazer um parágrafo. E foi o que eu ensinei para as professoras da Educação Fundamental 2. É preciso mostrar às crianças as 2 formas de se fazer um parágrafo. É preciso ensinar o recuo,
mas também é preciso mostrar que há essa mudança de linha. Vai depender muito do template, de para qual instituição eu estou escrevendo, onde o meu texto vai ser publicado, para eu saber se vou recuar ou não. Usei aqui a FAPAM, faculdade onde trabalho, e a FAPAM pede o recuo. Os parágrafos devem iniciar com recuo de 1,25 centímetros da margem do documento. Também coloquei como exemplo a PUC, também já estudei na PUC. Ela também pede esse recuo nos trabalhos acadêmicos, recuo de 1,25. Já o FMG e a nossa ABNT, elas não pedem o recuo, simplesmente o saltar uma linha para mudar de um parágrafo para o outro. Então, é preciso eu saber onde vou publicar. Eu tenho um filho de 8 anos que estava lendo sobre o Estatuto da Criança no livro didático de português. E o Estatuto seguia essa mesma norma seguida pela UFMG. Saltavam uma linha na mudança de ideias e não recuavam. Quando falo de um parágrafo dissertativo, porque há tipos diferentes de parágrafo, o parágrafo dissertativo, assim como uma dissertação, não importa o tamanho, ela tem 3 partes principais, que são introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, o meu parágrafo, ele deve seguir esse padrão da dissertação. No meu parágrafo, eu preciso introduzir, apresentar o tema, apresentar a tese, é o que chamamos de tópico frasal, primeiro período, o período núcleo, o período base de quando quero fazer um parágrafo. A segunda parte, o desenvolvimento corpo, a parte maior, é a parte onde coloco, a parte em que coloco argumentos para sustentar a tese que anunciei na introdução. Ali eu vou desenvolver usando estratégias argumentativas como exemplos, citações, comparações, dados estatísticos e várias outras. E a terceira parte seria o último período do meu parágrafo, eu coloco a conclusão ou uma proposta de intervenção, se for o caso. Então, o parágrafo, assim como um texto dissertativo, quando ele vem defendendo uma ideia, ele precisa deixar bem claro essas 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Volta de novo naquela ideia do elo, um período bem fechadinho. Ao concluir um parágrafo, eu preciso voltar atrás e verificar a frase de abertura. Introdução e conclusão se casam. E aí, quando eu vou terminar o parágrafo, eu preciso perguntar: o meu ciclo se fechou? Será que eu não estendi demais? Um começo sólido de um parágrafo proporciona uma direção sólida e uma conclusão sólida. Trouxe aqui um exemplo de um parágrafo padrão. Ele tem a introdução, como disse, uma ideia núcleo, uma ideia principal ou tópico frasal, que expressa aí uma síntese do conteúdo de todo o parágrafo. Vai anunciar aquilo que vai ser desenvolvido. No desenvolvimento, eu tenho as ideias que explicam, comentam, desenvolvem, vão ampliar o tópico frasal, usando aí estratégias argumentativas, como já disse, exemplos, comparações, citações, dados estatísticos, causa e consequência, conceitos. E aí a conclusão, aquela parte do parágrafo em que possui ideias que fecham o parágrafo, o meu último período. O interessante é que em textos narrativos, na ficção, é muito difícil, é até impossível, né, que a obra avance desse modo tão rígido, passando assim de um argumento para o outro, né, sem ser criticada aí pelo excesso
de linearidade do estilo acadêmico. Na ficção, o escritor precisa de criatividade. Os leitores devem ser capturados pela história. Textos narrativos, os escritores ficam numa situação difícil. Eles precisam manter os parágrafos bem amarrados, sutilmente sugerir uma direção e devem levar o leitor a uma conclusão. Ele tem que encapsular o tema e deixar o leitor na expectativa, com vontade de ler o parágrafo seguinte. Veja que nenhum outro sinal tem tanto poder sobre o andamento do texto quanto os parágrafos. Na narrativa, parágrafos curtos aceleram o ritmo, enquanto os longos podem torná-lo mais arrastado. Se o andamento do texto estiver lento, é possível acelerá-lo por meio da mudança de parágrafos. Se estiver rápido demais, é possível desacelerá-lo, diminuindo a frequência das mudanças. Trabalhei com as professoras o texto A Velhinha Contrabandista, de Stanislau Ponte Preta. Esse texto é uma crônica. A crônica é um gênero textual menor que um conto, maior que uma piada. E ela conta um episódio cativante aí, cujo trama é leve e digestivo. Envolve ação, poucas personagens e uma conclusão geralmente inusitada. Tem humor, a gente vê isso na Velhinha Contrabandista. Ele tem um humor anedótico ou uma crítica. São os traços mais comuns do gênero crônica narrativa. Geralmente não há intromissão do narrador, com digressões, comentário, apontamentos dissertativos, atendendo-se simplesmente aos fatos, à história criada. Na crônica Velhinha Contrabandista, de Stanislau Ponte Preta, que é um pseudônimo de Sérgio Porto, nós temos aqui a presença de parágrafos curtos. Nesta crônica, o autor, ele usa uma linguagem bem simples, bem espontânea, é quase uma conversa, né? Ele ajuda ainda o leitor a refletir criticamente sobre questões sociais, atos e sentimentos humanos. Esse uso de períodos curtos é uma característica de textos jornalísticos, textos dos jornais e da revista. Stanislau Ponte Preta foi um jornalista. Talvez venha daí o uso desses períodos tão curtos. Aqui, lendo o texto todo, a gente vê calorosas cenas de ação. Mudanças frequentes de parágrafos são apropriadas nesse tipo de texto. Elas proporcionam mais vida ao texto, agradam ao leitor, trazem ideias concisas, características de um jornalista. O parágrafo ele precisa ter proporcionalidade, nem muito longo, nem muito curto, mas precisa atrair o leitor. E aí, gostou do vídeo? Ele foi útil para você? Se sim, curta e compartilhe. Simples assim.